O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Naquele tempo, Jesus levou consigo Pedro, Tiago e João e subiu a montanha para rezar. Enquanto rezava, seu rosto mudou de aparência. Suas roupas ficaram muito brancas e brilhantes. Eis que 2 homens estavam conversando com Jesus. Eram Moisés e Elias. Eles apareceram vestidos de glória e conversavam sobre a morte de Jesus e iria sofrer em Jerusalém. Pedro e os companheiros que estavam com muito sono, ao despertarem, viram a glória de Jesus e os 2 homens que estavam com ele. Quando estes homens se iam afastando, Pedro disse a Jesus: Mestre, é bom estarmos aqui. Vamos fazer 3 tendas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. Pedro não sabia o que estava dizendo. Ele estava ainda falando quando apareceu uma nuvem que os cobriu com sua sombra. Os discípulos ficaram com medo ao entrarem dentro da nuvem. Da nuvem, porém, saiu uma voz que dizia: Este é o meu filho, o escolhido. Escutai o que ele diz. Quando a voz ressoava, Jesus encontrou-se sozinho. Os discípulos ficaram calados e aqueles dias não contaram a ninguém nada do que tinham visto. Meus irmãos e minhas irmãs, esta é a palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Reverendo Padre Givanaldo, comunidade católica em adoração aqui reunida ou nos assistindo, amigos em adorações, irmãos aqui da redondeza, que a paz do Senhor alcance os nossos corações para meditarmos sua palavra. Saímos do deserto de domingo passado e vamos fazer um caminho de subida ao monte. Entre o deserto e o monte há uma caminhada. As grandes dificuldades de nossas vidas é quando na caminhada nos deparamos com obstáculos, com dificuldades, com adversidades, com coisas que a gente não compreende, com as adversidades do interior, como desânimo, como autossuficiência. Tudo isso atrapalha o caminho do deserto para o monte. E quem aqui, vou usar um exemplo bem de João Pessoa, tá? Quem aqui já subiu a ladeira da Casa da Pólvora, né? Que vai dar na lateral da igreja de São Francisco, de preferência de meio-dia, vai entender o que é subir num monte. Sendo que só essa ladeira. Só que eu vou contar a vocês que o Monte Tabor, da planície para o topo, são 850 metros acima.
Tanto que ele é no meio do vale do Ayalon, mas lá em cima é super frio, por conta da altura. E dá para ver a extensão de todo o vale, e tanto a Jordânia como o outro lado do Mar Morto. Subir ao monte, para os judeus, sempre foi o lugar do silêncio. Se no deserto é o lugar da meditação, do desafio, subir ao monte é falar com Deus. É aproximar-se das nuvens. Porque para os judeus as nuvens sempre foram sinal da presença de Deus. Se a gente fosse recordar alguns textos, veja, todas as vezes que Deus visitava Moisés, o que ele fazia? Vinha como uma nuvem sobre ele. Então, o visitar dessa nuvem sempre foi a presença de Deus. E onde a gente consegue encontrar-se com as nuvens? Os montes. Né? Os montes facilmente são cobertos pelas nuvens carregadas de umidade, de chuva. Elas baixam e alcançam os montes. Então, esse lugar aí sempre foi o lugar de encontro com Deus. Então, o que a igreja está nos convidando não é o que Jesus fez. Porque entre a passagem do domingo passado e a de hoje, há 3 anos, quase, de distância missionária. Mas a igreja juntou os textos para dizer: eu preciso no deserto da vida, da minha existência, decidir não ficar no deserto. Porque por muitas vezes na vida a gente fica, com um ditado bem moderno de hoje em dia, com o Waze travado, reprogramando a rota. Eu não estou entendendo, eu não entendo, eu não sei por que eu estou passando isso, e questiona, e roda, e não sai do deserto. E não sai do deserto e não sobe para ouvir a Deus. Porque eu não quero ouvir a Deus. Em pecado a minha alma encontra-se sem vontade de ouvir a Deus. Porque eu quero que seja atento e atendido os meus apelos. E não aquilo que Deus tem para falar para mim. Porque nós somos seres saciáveis. E que buscamos auto-saciamento como um estado de bondade. Eu tenho fome. Nesse friozinho que está em João Pessoa. Se o padre estendesse a missa para umas 3 horas, daqui a pouco estava todo mundo procurando onde é que tem água. E daqui a pouco você não se concentra mais na missa, porque a sua cabeça só está em sua autossatisfação. Qual é os grandes treinamentos militares do exército na selva? Para quê? Para que os homens aprendam a controlar os seus impulsos de saciamento e possam enfrentar-se e chegar a vencer obstáculos do outro lado. E você acha que na vida espiritual é do mesmo jeito? Muitas vezes a gente não consegue alcançar o lugar da escuta de Deus porque a gente não está disposto a sair do deserto. E fica lá, mas está doendo, padre, vai no padre. Mas está ruim, aí vai no intercessor. Mas eu estou sofrendo, aí fica dentro de casa. Criatura, desliga esse Waze e sobe. Porque o lugar do verdadeiro saciamento está no monte. Está naquele que é o único possível de entrar onde ninguém entra. E é Deus. Perguntamos muito porquê na vida, mas não perguntamos para quê. Tem 2 elementos fundamentais no para quê de nossas vidas. O que eu plantei é exatamente o que eu vou colher. 2, se eu sou colocado em estado de provação, Deus tem um porquê para isso, um para quê para isso. Ou eu entro com minhas próprias pernas, ou Deus permite que algo venha sobre mim,
para que eu saia do deserto. Se a gente fosse fazer uma retrospectiva da história da humanidade, as guerras são, não vou nem comentar, o grau de insanidade que é uma guerra. É desumano, é desrespeitoso. Eu acho que todos aqui concordam, né, que guerra é algo impensável, não existe nada que justifique, mas o grande desenvolvimento de tecnologia, de ciência, aconteceram exatamente no lugar do desafio. É quando eu sou provado, é que eu começo a achar mecanismos interiores dentro de mim para sair. Se eu adoecer esse instinto natural, eu ficarei nesse estado de depressão, de alienação, de procrastinação, de lentidão que o mundo de hoje nos coloca. De tão ansioso que somos, queremos tudo pré-pago. Queremos tudo fast food. Queremos tudo no cartão rápido. Não apuramos mais as coisas. E subir no Tabor, o primeiro sacrifício, depois do deserto. Porque eu sei, e você sabe, que a vida não é fácil para ninguém. Eu queria que você levantasse uma pessoa aqui e disse: ah, Diácono, o senhor está falando errado. A minha vida não tem desafio nenhum, minha vida é uma beleza. Que me mostra aqui que a gente chama de vida, porque não existe vida sem desafio. Agora, quando eu paro no meu mundo interior, parece que a dor só é minha. Não existe outra dor maior do que a minha. Existe? Pode existir, mas eu não sei, não estou sentindo, eu só sinto a minha. É por isso que o pecado original é um princípio de egoísmo. É quando eu não sou capaz de interpretar a vida ao meu redor. Eu só pauto a minha vida a respeito das coisas que eu estou sentindo. Então eu quero resolver o meu problema. O outro, se eu puder, eu sou vaidoso. Se eu puder, eu comento alguma coisa, eu dou a tapinha das costas. Ah, minha filha, não sei. Não. Eu preciso saber que o deserto me leva a algum lugar. Oxalá que seja um Tabor. Que é mesmo com medo, é mesmo sem compreender, é mesmo sabendo que quando Deus falar, provavelmente não vai coincidir com o que você quer, ou com o que você gostaria, mas é o lugar da nuvem de verdade. É o lugar onde vai assistir a transfiguração, onde Deus se mostrará de verdade a nós. Nós temos um grande alento que é estar na igreja. Já sabemos que ela é a esposa de Cristo. Já sabemos que ela é o lugar que a gente pode beber, entre esse conforto. Mas o teu caminho, minha irmã, minhas irmãs e irmãos aqui presentes, o teu caminho, a tua essência missionária, teu ser só vai ser revelado a ti. E não pode ser pela boca de ninguém. Que os seus ouvidos se tapem para esses gurus, que infelizmente ainda tem até dentro da igreja, que opinam demais na vida dos outros. Porque advogado, médico e psicólogo da vida dos outros, a gente é bom. A gente não ajeita a nossa, mas a dos outros. Ah, se eu fosse você, eu faria isso. Mas é por isso que você não é. Graças a Deus. Né? Graças a Deus você não é. Porque você não consegue se sustentar com suas próprias pernas. Você não consegue governar a sua casa como deveria. Você não consegue ser o profissional que você queria. Você não consegue ter paz de espírito. Mas tem uma palavra afiada para a vida dos outros. Meus irmãos, o Evangelho de hoje diz que paremos de ouvir essas perturbações e subamos ao monte para ver o Cristo transfigurado entre a lei e o profetismo.
É Jesus que saciará a tua alma. É Jesus que te dará a direção. É Jesus que virá como uma nuvem sobre ti e dirá aquilo que você precisa ouvir. Não no tempo que você deseja, mas na hora apropriada. Da maturidade da tua espiritualidade para isso. Hoje aqui tem muitos Shemas. E vocês ouviram como é que Deus falou? Vocês prestaram atenção? Já voltou para a segunda. Da nuvem saiu uma voz que dizia: este é o meu filho, o escolhido. Shema, o que ele disse. Da nuvem, que é o próprio Pai, o Deus de todas as consolações, o Senhor do cosmos, do universo, saiu a voz e disse: Shema, escuta Jesus. Escuta Jesus. Livre-se das aves rapinas que atacam a tua oferta na primeira leitura. Não dê ouvido a essas vozes. Repreenda as vozes que chegam ao seu ouvido para lhe colocar em dúvida, para lhe questionar, para lhe colocar em estado de rebelião de onde Deus o colocou. Repreenda, porque são aves de rapina que comem a sua verdadeira oferta a Deus. No Salmo 50 diz que a oferta a Deus é um espírito penitente e contrito, que não questiona Deus, mas que nele descansa. Porque quando eu entro no estado da dúvida, que é diabólico, e da rebelião, eu começo a questionar a revelação de Deus na terra e termino questionando a Deus. E onde eu fico, o que é que eu ganho com isso? Nada. Porque eu não tenho silêncio interior para ouvir a voz suave e mansa de Deus que vem sobre a nuvem. Aí as aves de rapina, as pessoas infelizes, insatisfeitas, chegam e começam. Oxe, Nádia, tu viu isso aí atrás? Estão olhando para a tua roupa. Vou dar um exemplo hipotético louco aqui. Você pode botar em qualquer campo da vida e vai. Se eu fosse você, olha, que você tem que ter amor próprio. Se defenda, dê uma rabisaca. Né? Ouvir e diga desaforos. Não fique aí. Vá fazendo seus caminhos próprios. Vá tomando o lugar de Deus na sua vida e sendo o seu próprio Deus. Vá se perdendo com suas próprias mãos. E vá se tornando cada vez mais infeliz. Porque longe de Deus, sem subir ao monte, não existirá glorificação. Eles só voltaram em silêncio e em paz, porque eles ouviram a voz de Deus. Se o coração seu não tem paz, é porque você não está ouvindo a voz de Deus. No mundo, a vez de ter tribulação, mas com a paz do teu Senhor, você enfrentará, como disse o Salmo de hoje.
Espera no Senhor. Espera no Senhor e tem coragem, porque o Senhor te conduzirá ao caminho. E para encerrar, lembre-se que nada, repito, nada neste mundo acontece à vontade de Deus. Porque se Deus quisesse, teria acontecido. E se não aconteceu, a mão dele está sobre nós. Abramos o coração. Quem sabe somos escolhidos para o ver transfigurado hoje na Eucaristia. E abastecidos para caminhar mais uma semana no deserto da vida. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.